Esta é a região do noroeste do Pacífico. Para onde quer que você olhe, é uma terra de beleza natural extraordinária. Nesta viagem em vídeo por Washington, Oregon e Idaho, vamos explorar muitas das principais atrações desses estados, e você vai entender por que o noroeste do Pacífico atrai um número cada vez maior de novos moradores a cada ano, além de se tornar um imã para mais e mais turistas. Nosso passeio começa na Península Olímpica, no canto noroeste do estado de Washington. É uma vasta área com mais de 1 milhão de acres, limitada a oeste pelo Pacífico, ao norte pelo Estreito e a leste pelo Puget Sound, totalizando mais de 57 milhas de litoral intocado. Erguendo-se no centro da península estão as Montanhas Acidentadas Olímpicas, que são cercadas pelo Parque Nacional Olímpico e pela Floresta Nacional Olímpica. Em muitos aspectos, a região permanece inalterada desde os primeiros dias em que os primeiros colonizadores europeus chegaram por aqui. As florestas densas ainda parecem quase impenetráveis, e os riachos glaciais continuam selvagens e sem poluição. Ao olhar ao redor, é fácil entender por que Washington ficou conhecida como o estado Evergreen. A paisagem verdejante é mantida pela forte precipitação que cai na porção oeste do estado, e as chuvas mais intensas de todas ocorrem na península. Quantidades anuais de 150 a 200 polegadas de umidade não são incomuns. As florestas tropicais resultantes são únicas neste país. A floresta tropical de Oa é um excelente exemplo. Perto da rodovia US 101, próximo à pequena cidade de Forks, a vegetação densa muitas vezes ameaça fechar as várias trilhas que cortam a região. O Centro de Visitantes do Oa oferece exposições informativas sobre a história, a flora e a fauna da área. Ele também serve como ponto de partida para muitos passeios autoguiados pela natureza, incluindo o muito fotografado Hall of Mosses. O parque e a floresta são abundantes em vida selvagem. Veados e o famoso alce olímpico vivem na região, assim como outros animais menos intimidantes. Na ponta nordeste da península fica a cidade de Port Townsend, uma das comunidades mais antigas do estado. Por causa de sua localização na entrada do estreito, Port Townsend se tornou um centro comercial muito ativo no final do século XIX. A arquitetura vitoriana da cidade é considerada uma das mais belas do país.
Além do estilo vitoriano, a cidade também possui vários excelentes exemplos de outros tipos de arquitetura. O Tribunal do Condado de Jefferson, na Wall Christie, combina influências românicas e góticas, além de elementos de um castelo de conto de fadas. Mas talvez o edifício mais incomum de Port Townsend seja a centenária Árvore do Paraíso. Supostamente, a estrutura foi um presente de um imperador chinês, mas os historiadores não conseguiram verificar essa história. A cidade também possui um importante terminal de balsas e é um excelente ponto de partida para explorações pelo Puget Sound e pelas Ilhas San Juan. As ilhas são um destino favorito para navegadores e velejadores locais. Ao todo, são 172 ilhas. Elas variam de pequenos afloramentos áridos até a Ilha Orcas, que possui mais de 148 km² de praias, enseada e áreas para acampamento. As águas são repletas de vida marinha e a pesca é excelente. Salmão, bacalhau e linguado estão entre as capturas mais populares. Focas, golfinhos e orcas também são frequentemente avistados, e mergulhadores contam sobre encontros com polvos de aparência assustadora, mas tímidos. As maiores ilhas do Sound são habitadas, com muitos moradores utilizando o sistema de balsas para ir ao continente trabalhar. Fazendas e florestas prosperam junto com um comércio turístico muito ativo. As inúmeras baías e enseadas são muito procuradas por navegadores e pescadores, assim como os muitos parques e o litoral cênico. O Deception Pass State Park, na ponta norte da ilha, é o maior. Com quase 3.000 acres, ele fica de frente para o canal cercado por penhascos que separa Fidei da Ilha Fidalgo. Além de uma reserva marinha subaquática, o parque também possui vários lagos de água doce. Outra atração popular no Sound é o Blake Island Marine State Park. A ilha de 475 acres oferece uma variedade de instalações para recreação ao ar livre, mas também proporciona um vislumbre da cultura indígena local. Chilicum Village é o destaque dessa mostra. Lá você encontrará uma casa de toras típica da costa noroeste, onde estão expostos arte e artefatos dos povos nativos americanos. No geral, uma visita à Ilha Blake é uma experiência interessante e gratificante. A ilha só é acessível de barco, e a maneira mais fácil de chegar lá é a partir da orla de Seattle, em uma das viagens regulares programadas. Seattle é a maior cidade do noroeste do Pacífico e, com mais de 1,6 milhão de habitantes na região metropolitana, continua sendo uma das áreas que mais crescem no país. Conhecida como Cidade Esmeralda, Seattle está em uma faixa longa e estreita de terra entre as montanhas Cascade e o Puget Sound, acessível em algumas direções só por pontes flutuantes. Originalmente, Seattle era um centro madeireiro, e quase todos os edifícios eram de madeira. Como Chicago, Seattle também teve um grande incêndio. Em 1889, uma panela de cola de um pintor ferveu demais e quase toda a cidade foi consumida pelas chamas. Os moradores rapidamente começaram a reconstruir, mas dessa vez com uma seleção de materiais mais ampla e menos inflamável. Muito do charme daquela época está preservado no distrito histórico de Pioneer Square. Localizada ao sul do centro, perto da orla, essa área de 30 quarteirões conta com muitas construções históricas erguidas após o grande incêndio, incluindo a Smith Tower, que, quando foi construída em 1905, com seus 42 andares, era o edifício mais alto a oeste do Mississippi. Em certo momento, a região era o centro da Skid Road. Inicialmente, o termo se referia à rota por onde os troncos eram transportados até a serraria, usando trilhos de madeira para ajudá-los a atravessar o lamaçal causado pelas chuvas frequentes.
Pensionatos baratos, salões e outros antros de perdição surgiram ao longo desse caminho para atender às necessidades dos lenhadores e operários cansados após um dia duro de trabalho. Com o tempo, o termo foi modificado para Skid Row e entrou no vocabulário como uma expressão usada para designar áreas degradadas na maioria das grandes cidades. A atual Pioneer Square está longe de ser uma área degradada. É um exemplo de revitalização urbana, com lojas, boutiques, casas noturnas, restaurantes, cafés. Um calçadão paisagístico para pedestres se estende por quase todo o bairro, com uma cachoeira central e um riacho ao redor de seu perímetro. A poucos passos da praça está o Kingdome, uma das maiores arenas esportivas cobertas do país. Além de ser a casa do Seattle Seahawks da National Football League e do time de beisebol Mariners, o local também recebe frequentemente shows e concertos. Você também estará a poucos passos do chamado Distrito Internacional de Seattle, o coração da comunidade oriental da cidade. Habitada principalmente por japoneses e chineses, a região oferece uma variedade de lojas de importados, espaços culturais e, claro, diversos restaurantes excelentes. Se você prefere frutos do mar a Mogu Gaitan, esse desejo também pode ser facilmente satisfeito. Dos quiosques de sopa de frutos do mar ao longo da orla até sofisticados restaurantes de salmão com vista para a cidade, a variedade e disponibilidade de iguarias frescas do mar é incomparável. Um dos lugares mais populares para comprar esses e outros produtos é o Pike Place Market, inaugurado originalmente como um mercado de agricultores em 1907. O Pike Place agora oferece uma grande variedade de produtos e serviços. Além dos frutos do mar e produtos frescos, o complexo também conta com uma variedade de artes e artesanato. O mercado também possui diversas lojas e restaurantes, além de artistas de rua que fazem de tudo para agradar. O Pike Street Yukon conecta o mercado à orla por meio de uma série de escadas, elevadores e uma passarela suspensa. Deslocar-se de um lugar para outro em Seattle se tornou quase uma forma de arte. Você vai ter dificuldade em encontrar outra cidade com tantos meios de transporte diferentes. Na orla, há uma frota de navios de cruzeiro que navegam regularmente para o Canadá e o Alasca. Também existem terminais de balsas que oferecem serviço regular para os moradores das ilhas e da Península Olímpica. Bondes baratos circulam rapidamente pela orla, e o serviço de ônibus no centro da cidade é totalmente gratuito. Mas talvez a maravilha de transporte mais famosa de Seattle seja o monotrilho. Construído em 1962 para a Feira Mundial da cidade, o monotrilho provou ser mais do que apenas uma curiosidade. Com o estacionamento no centro da cidade cada vez mais caro, muitos agora deixam seus carros nos estacionamentos mais espaçosos do Seattle Center e vão rapidamente para o centro pelo monotrilho. A viagem leva apenas 95 segundos. Embora fique um pouco ao norte do centro propriamente dito, o Seattle Center se tornou o polo cultural da cidade. Esse complexo de 74 acres abriga a Associação de Ópera, a sinfônica e aclamada nacionalmente Companhia de Teatro Repertório de Seattle. Além disso, o centro conta com um parque de diversões aberto o ano todo, o Pacific Science Center e o Museu Infantil de Seattle. Talvez o ponto turístico mais conhecido do centro seja a Space Needle. Neste complexo, projetado para representar uma visão da vida no século XXI, é impossível não notar a torre de 184 metros de altura. No topo, 2 restaurantes giram em círculo completo a cada hora, e a vista do mirante é espetacular. Alguns quilômetros ao norte do centro, na comunidade de Ballard, fica o canal de navegação do Lago Washington e as reclusas Iraimeshi-Tenden. O canal conecta a água salgada do estreito com a água doce do Lago Union e do Lago Washington, que tem 29 quilômetros de extensão e segue para o sul ao longo da fronteira leste de Seattle.
As eclusas, utilizadas tanto por navios quanto por embarcações de lazer, estão entre as mais movimentadas do país. Integrada às eclusas, há uma série de escadas para peixes que facilitam a passagem de trutas e salmões entre os corpos d'água para que possam desovar. A paisagem nas eclusas é complementada por um jardim botânico de quase 3 hectares. O jardim conta com mais de 500 espécies de árvores, arbustos e plantas. Espécies exóticas de todo o mundo foram combinadas com plantas nativas do noroeste do Pacífico. Outro belo jardim está localizado no Volunteer Park, no bairro Capitol Hill da cidade. O parque possui mais de 18 hectares de jardins formais e gramados, além de uma estufa com uma grande coleção de cactos, orquídeas e plantas subtropicais. No coração do parque está o Museu de Arte de Seattle. O museu é mundialmente famoso por sua coleção de arte oriental, já de chinês e indiano, e por abrigar um dos 2 únicos tetos nos Estados Unidos feitos pelo artista italiano do século XVIII, Tiepolo. Outro museu da cidade presta homenagem à principal indústria de Seattle, a fabricação de aviões. O Museu do Voo está localizado no restaurado Red Barn, que foi a primeira instalação da empresa Boeing. As exposições retratam a história do voo desde o século XIII até a década de 1930, e mais de 30 aeronaves estão em exibição, incluindo o Aerocar de 1950, o primeiro automóvel a ser certificado pela FAA para voar. Há também exposições interativas especialmente projetadas para que as crianças possam interagir com equipamentos aeronáuticos e aprender diversas habilidades relacionadas ao design, construção, manutenção e pilotagem de aeronaves. Deve-se reservar no mínimo 3 horas para a visita. Para ver de perto as técnicas modernas de construção de aeronaves, recomenda-se uma visita à divisão Boeing 747-767. A fábrica está a cerca de 65 quilômetros ao norte de Seattle. Os passeios lotam rapidamente, recomenda-se reservar. Câmeras e crianças menores de 10 anos não são permitidas. Cerca de 65 quilômetros ao sul de Seattle fica a cidade de Tacoma, onde está localizado o Point Defiance Park. O complexo de 700 acres fica em um promontório com vista para o Puget Sound e é um dos parques urbanos mais diversificados do estado. Há trilhas para caminhada e para contato com a natureza, além de áreas para piquenique, ou você pode alugar uma vara e molinete e pescar no pier ou em um dos muitos barcos disponíveis para aluguel. Mas se você quiser ver os peixes bem de perto, faça uma caminhada pelo zoológico e aquário Point Defiance. O aquário é talvez o melhor do noroeste do Pacífico. Ele apresenta muitas das espécies encontradas no Estreito Próximo. Além disso, há uma seção do Pacífico Sul que foca em variedades tropicais e tubarões. Para as crianças, o parque conta com uma área conhecida como Terra do Nunca. Em um ambiente tranquilo de 10 acres arborizados, mais de 30 cenas da literatura infantil são retratadas. O parque também abriga o Fort Nisqually, o primeiro posto avançado da Hudson's Bay Company no Puget Sound. O forte apresenta uma réplica da estrutura mais antiga ainda de pé no estado e as exposições retratam a história da era do comércio de peles. A alguns quilômetros a sudoeste de Tacoma fica a capital do estado, Olympia, localizada no extremo sul do Puget Sound. Além de ser a sede do governo, Olympia é famosa por suas ostras e sua cerveja. Também é considerada uma das capitais estaduais mais bonitas do país, com extensos jardins japoneses, shoppings de antiguidades e diversas obras arquitetônicas de destaque. O Museu do Capitólio Estadual é outra das principais atrações de Olympia.
A instalação está localizada em uma antiga mansão em estilo espanhol, que originalmente foi a residência de um dos primeiros prefeitos da cidade. As exposições dizem respeito ao governo territorial e estadual de Washington, e há uma galeria que apresenta exposições temporárias de arte e história. Cerca de 80 quilômetros a leste de Olímpia, na comunidade de Eatonville, animais nativos da região estão em exibição. O Northwest Track é um parque de 600 acres que permite que a maioria dos animais seja exibida em seu habitat natural. Alces, caribus e alces americanos estão entre algumas das exposições mais populares. Há passeios guiados de bonde pelo parque, além de várias exposições para serem visitadas a pé. À medida que você segue para o leste do estado, rapidamente se depara com a Cordilheira das Cascatas. Essa cadeia montanhosa acidentada se estende do sul do Canadá atravessando Washington e Oregon, formando uma barreira natural que muda drasticamente o clima e o caráter da porção leste desses estados. A altura média da cordilheira varia de 1.500 a 2.400 metros, com 4 dos picos de Washington alcançando alturas muito maiores. O Monte Rainier ultrapassa 4.400 metros de altitude. Costumava haver um quinto gigante entre esses titãs, mas em maio de 1980, com um estrondo baixo e uma explosão repentina, o Monte Cedar Helens foi reduzido a meros 2.550 metros. A erupção catastrófica foi um lembrete sombrio das poderosas forças vulcânicas que originalmente moldaram a geografia do Noroeste. Hoje, 44.500 hectares ao redor do pico foram designados como Monumento Nacional Vulcânico do Monte St. Helens. De vez em quando, a montanha ainda estremece e o acesso à área é limitado. Só podemos imaginar as forças incríveis escondidas lá dentro, que explodiram mais de 400 metros do topo da montanha e lançaram uma nuvem de fumaça e cinzas a 24.000 metros de altura no céu. A vida ao redor do Monte St. Helens voltou lentamente ao normal, mas as evidências da destruição massiva causada pela erupção ainda são visíveis. Norte do Monte St. Helens está o Monte Rainier, aparentemente sereno em seu esplendor glacial, mas que também deve seu nascimento ao magma derretido que jorrou de uma fissura na crosta terrestre. O Parque Nacional do Monte Rainier é, na verdade, considerado um dos mais belos do país, e o topo glaciar da montanha o torna ainda mais interessante tanto para cientistas quanto para turistas. No lado leste das montanhas, na parte norte do estado, um vale deixado por um desses glaciares formou um dos lagos mais deslumbrantes do noroeste do Pacífico, o Lago Shela. O lago se estende por mais de 88 quilômetros dentro das cascatas e é alimentado por 27 geleiras e 59 riachos. As águas são extremamente frias e profundas. O fundo frequentemente fica a 450 metros abaixo da superfície. O lago e suas margens densamente arborizadas oferecem uma variedade completa de atividades ao ar livre. E para quem só quer apreciar a paisagem, barcos de excursão fazem viagens frequentes pelas águas azul escuras. Cerca de 80 quilômetros ao sul da extremidade sul do lago está uma das regiões mais produtivas do mundo no cultivo de maçãs, o Vale de Wenatchee. É difícil acreditar que há menos de 100 anos, essa área era um deserto árido.
Como vimos, à medida que as correntes de ar quente do Japão vindas do Pacífico atravessam o oceano e o estreito, elas ficam carregadas de umidade, mas precisam subir para passar pelas montanhas e, ao fazer isso, liberam essa umidade em forma de chuva ou neve nas altitudes mais elevadas. Quando o fluxo de ar chega ao centro do estado, já resta muito pouca umidade para ser liberada, e a terra é, na verdade, semiárida. A construção do canal High Line para desviar água do rio Columbia no início do século foi um fator fundamental para transformar essa terra em uma planície fértil. Uma das atrações ao longo deste trecho do rio é a represa Rock Ridge, localizada ao norte da cidade. Uma grande estrutura em formato de L, com cerca de 1.500 metros de comprimento, é uma importante fonte de energia elétrica. A represa também funciona como uma espécie de museu. Há exposições de flores, artes e artesanato. As exposições retratam a vida ao longo do rio nos últimos 10.000 anos, e também contam a história do uso da eletricidade pelo homem. Represa também oferece uma solução para os peixes, que precisam subir o rio para desovar. Uma escada para peixes de 520 metros permite que eles ultrapassem o obstáculo artificial e sigam seus instintos naturais. Há também um excelente mirante que permite aos visitantes acompanhar o progresso dos peixes. Venascia também abriga outra impressionante obra da Mãe Natureza, os Jardins Homem. Construídos em um penhasco alto com vista para o vale e o rio, árvores perenes e vegetação rasteira se misturam às formações rochosas acidentadas para criar uma variedade de efeitos. Caminhos de pedra conectam os vários níveis do jardim, e há também diversas piscinas isoladas, abrigos rústicos e um poço dos desejos. Grande parte da região central do estado continua sendo um lugar árido e difícil. Os militares utilizam vastas áreas próximas a Yakima como campo de tiro. Uma área igualmente grande próxima a Hanford é usada como reserva nuclear pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos. Mas o trabalho para recuperar a terra para uso agrícola produtivo e recreativo continua. Perto de Coley City, na porção centro-norte da bacia do rio, esses esforços são representados pela represa Coley. Disse que a estrutura de concreto mais massiva do mundo, com 168 metros de altura, 152 metros de largura na base e mais de 1.585 metros de comprimento. A represa não só gera enormes quantidades de energia elétrica, como também auxilia no controle de enchentes e permite que o rio Columbia seja utilizado para irrigação. A represa é até um lugar interessante para se visitar à noite. Todas as noites, entre 21 horas e 22 horas e 30, o vertedouro é iluminado por um show de luzes a laser. Outro dos pontos turísticos próximos a Coley City é Dry Falls. A área foi formada durante a última era do gelo, quando as geleiras recuaram, esculpindo enormes fendas na superfície da Terra. A maior dessas fendas é conhecida como Grand Coley. Em certo momento, uma torrente de água com mais de 5,5 km de largura despencava cerca de 120 metros por esses penhascos. Há um centro interpretativo em Dry Falls, mas a estrada até lá é irregular. Porém, a área pode ser observada melhor a partir da State Route 17. Indo para o leste, as fazendas voltam a se tornar mais frequentes. Manchas de floresta começam a reaparecer, e ao longe se vê o contorno tênue de mais montanhas. Você está entrando em uma das regiões de maior produção de trigo do mundo. Você também vai notar que o clima é consideravelmente diferente daquele do lado oeste. Os verões são muito mais quentes e os invernos muito mais rigorosos. Na cidade de Spokane, os moradores encontraram uma maneira interessante de lidar tanto com o calor quanto com o frio.
Muitos dos prédios no centro da cidade estão conectados por um elaborado sistema de passarelas fechadas, que permite aos pedestres se deslocarem de um lugar para outro com relativo conforto. Spokane é a segunda maior cidade do estado. Ela começou como um pequeno posto comercial, o primeiro assentamento não indígena no noroeste do Pacífico. Grande parte dessa história está preservada no Museu Memorial Cheney Collins. A casa Campbell restaurada, ao lado do museu, recria a atmosfera daqueles primeiros dias. Além disso, o museu apresenta algumas excelentes exposições relacionadas à geologia e à história natural do Império do Interior. Destaque especial para a extensa coleção de artes e artesanato indígena do museu. Ela é reconhecida como uma das melhores dos Estados Unidos. Uma visão mais ampla sobre os habitantes originais deste país pode ser obtida no Museu das Culturas Nativo-Americanas, que também está localizado em Spokane. Lá, há 4 andares de exposições permanentes e uma galeria de exposições temporárias de povos do Novo Mundo, dos esquimós aos incas. Spokane é conhecida como a cidade das velazes e flores e jardins estão espalhados por toda a comunidade. Alguns dos melhores exemplos estão no Parque Manitou. Além de uma seção especial dedicada às velazes, há também jardins formais, assim como áreas dedicadas às rosas, plantas perenes e à arte japonesa da horticultura. Você também encontrará um belo jardim japonês no Riverfront Park, mas há muito mais neste complexo de 20 hectares, que foi originalmente desenvolvido para a Expo Mundial de 1974. Muitas das atrações, como a Ilha do Canadá, originalmente construída para a Expo, permanecem até hoje. Além disso, há uma casa de ópera, um centro de convenções, um planetário, um cinema IMAX e o Centro de Ciências do Leste de Washington. De interesse especial para as crianças está um carrossel antigo. O carrossel, construído em 1909 por Charles Wolff, é entalhado à mão e ainda está em perfeito estado de funcionamento. Logo a leste de Spokane, você cruza a divisa do estado de Idaho. Esta é a chamada faixa estreita do estado das gemas. Com menos de 80 quilômetros de largura e mais de 160 de comprimento, esse istmo interior abriga algumas das paisagens mais espetaculares do oeste dos Estados Unidos. Esta é uma região montanhosa, mas também é o lar de vários grandes lagos, Priest, Pondera e Coeur-d'Alene. Este último já foi citado pela revista National Geographic como um dos 5 lagos mais bonitos do mundo. O lago, cercado por montanhas recortadas e florestas densas e exuberantes, é longo e estreito. Muitas partes da margem só são acessíveis de barco. O Parque Estadual Não Desenvolvido Mauri é uma dessas áreas e é considerado uma joia primitiva. Coeur-d'Alene também é um paraíso para observadores de aves. O lago oferece habitat para uma das maiores populações de águias pescadoras do país, e águias carecas podem ser vistas frequentemente mergulhando do céu para capturar uma refeição com barbatanas nas águas azul escuras. Essas águas são um pouco frias para nadar confortavelmente, mas passeios de barco, pesca e vela são populares durante os meses mais quentes. As colinas e vales ao redor de Coeur-d'Alene estão salpicados de minas e instalações de processamento. A mineração é um grande negócio no estado. Fosfato, prata, ouro, molibdênio e zinco são encontrados em abundância. Na verdade, a área é tão rica que apenas uma mina teria produzido mais prata do que toda a famosa Comstock Lodge. E desde que a indústria começou, estima-se que mais de 200 bilhões de dólares em ouro foram extraídos do solo de Idaho.
Seguindo ao sul, 800 quilômetros do estado, fronteiras alargam a mais de 480 quilômetros. É o nosso 13º maior estado em área e ainda assim tem pouco mais de 1 milhão de habitantes. Em outras palavras, você sempre pode encontrar espaço de sobra. Se por acaso você passar perto da pequena comunidade de Arco, mais ou menos no meio do caminho entre Boise e Idaho Falls, na parte sul do estado, vai se deparar com um lugar absolutamente assustador. Vastos campos de lava cobertos por cones de cinzas com grandes aberturas centrais dão à paisagem um ar de outro mundo. Você chegou ao Monumento Nacional Craters of the Moon. Essas estranhas formações que lembram a superfície lunar são resultado de atividade vulcânica que remonta a cerca de 15 mil anos atrás. O parque, com 215 quilômetros quadrados, contém mais características vulcânicas basálticas do que qualquer outra área de tamanho semelhante nos Estados Unidos continentais. Os cones foram formados quando jatos de rocha derretida foram lançados no ar através de fissuras enfraquecidas na crosta terrestre. Mas não se preocupe, a última erupção ocorreu há cerca de 2.000 anos. Por toda a área, você também encontrará outros fenômenos vulcânicos peculiares. Cavernas de lava com tubos que chegam até 15 metros de diâmetro, e alguns têm centenas de metros de comprimento. Eles proporcionam uma exploração fascinante, mas recomenda-se o uso de calçados resistentes e uma lanterna potente. Boise, a capital, as maravilhas naturais do estado, assim como aquelas criadas pelo homem, são exploradas no Discovery Center of Idaho. O centro apresenta mais de 75 exposições com ênfase na participação prática. O ambiente é projetado para estimular a curiosidade e foca na empolgação da descoberta científica. Enquanto estiver em Boise, também é recomendada uma visita ao complexo do Capitólio Estadual, um dos edifícios mais impressionantes da cidade. As visitas guiadas são realizadas de segunda a sábado e há várias exposições que homenageiam as principais indústrias do estado. A coleção de pedras preciosas é especialmente bonita. Uma réplica da estátua Vitória Alada, um presente da cidade de Paris, e uma escultura em pinho amarelo de George Washington também chamam a atenção. Como você imaginou, a agricultura e a silvicultura ainda são os principais pilares da economia do estado. As batatas de Idaho recebem a maior parte da publicidade, mas o solo rico e o amplo suprimento de água produzem outras culturas importantes. Feno, aveia, cevada, feijão, ervilha, açúcar, beterraba e frutas são cultivados em grande escala. O turismo é outra grande indústria. Acampar, passear de barco, caçar e pescar são atividades excelentes. E para quem busca uma dose extra de adrenalina, descer as corredeiras de nível mundial do estado em raft vai proporcionar toda a emoção que você conseguir aguentar. Os salmões no rio Snake, passando pelo Lower Ellis Canyon, proporcionam vistas magníficas ao longo do caminho, mas essas não são viagens para serem feitas sem um guia experiente. A Área Nacional de Recreação de Ellis Canyon fica na divisa entre Idaho e Oregon, com mais de 603 mil acres. A área oferece uma variedade de oportunidades para recreação ao ar livre, desde o chão do cânion, que lembra um deserto, até os lagos alpinos na região de Seven Devils. É um verdadeiro paraíso para mochileiros. Populações de alces, cervos, carneiros selvagens, cabras montesas, onças pardas e muitos outros animais menores podem ser encontradas por todo o refúgio. A variedade de espécies de plantas parece não ter fim. Mas a principal atração é o desfiladeiro em si, o mais profundo da América do Norte. Os penhascos de basalto negro, esculpidos pelo rugido do rio Snake, têm em média mais de 2.000 metros de altura, com o cânion mais profundo chegando a quase 2.400 metros. Um passeio de barco por esse trecho de 70 milhas é realmente de tirar o fôlego.
Eventualmente, o rio Snake se une ao rio Columbia enquanto segue inexoravelmente em sua jornada rumo ao mar. Formando grande parte da fronteira entre Oregon e Washington, o rio Columbia oferece algumas paisagens interessantes por si só. O rio sempre foi uma via natural desde as terras áridas do leste, atravessando as acidentadas cascades até o Pacífico além. Em 1907, um advogado excêntrico e quadriconvicto chamado Samuel Hill encontrou um local ao longo das altas margens do que hoje é o lado de Washington do rio. Ele sentiu que o lugar tinha potencial para se tornar um paraíso agrícola. Ele o chamou de Maril, em homenagem à sua esposa. Mas a atração inesperada dessa comunidade pacata é o Museu de Arte Maril. A coleção inclui tanto arte americana quanto europeia, com várias obras originais de Rodin. Além disso, há manequins franceses, ícones russos, conjuntos de xadrez antigos e vários itens pessoais doados pela Rainha Maria da Romênia. As vistas dos penhascos ao redor de Maril mostram a majestade e o poder do rio, e não muito a oeste, esse poder foi aproveitado em uma das maiores instalações hidrelétricas do mundo, a represa Bonneville. Visitas guiadas à instalação, incluindo a casa de força e os enormes geradores, estão disponíveis. O centro também abriga um pequeno museu que apresenta exposições sobre a história indígena antiga, o desenvolvimento da indústria pesqueira e os ciclos de vida dos peixes. Não muito longe dessa área está a Ponte dos Deuses, que permite atravessar para o lado de Oregon do rio, onde fica um importante viveiro de peixes e exposições adicionais sobre as eclusas e a represa. Essa região do desfiladeiro do rio Columbia foi designada como uma área cênica nacional. Tanto a Interestadual 84 quanto a US 30, que foi a primeira estrada pavimentada do estado, são rodovias cênicas, sendo esta última a que oferece as vistas mais espetaculares dos penhascos de 600 metros de altura. Bosques de carvalhos e campos de gramíneas são característicos da parte leste do trajeto, enquanto florestas tropicais e cachoeiras deslumbrantes são mais típicas do oeste. 11 diferentes quedas d'água podem ser encontradas na região, sendo a mais alta Multnomah Falls, com 189 metros. O desfiladeiro é uma porta de entrada para um vasto parque de recreação ao ar livre. Além das paisagens ao longo do rio, a rodovia também se conecta com o Mount Hood Scenic Loop através da Cordilheira das Cascadas. O circuito pode ser percorrido de carro ou, ainda, há uma pequena ferrovia que atravessa a região. A joia do passeio é a própria montanha, que se eleva a mais de 3.400 metros acima do nível do mar. O pico é cercado pela Floresta Nacional de Mount Hood, que abrange mais de 445 mil hectares de áreas selvagens e zonas de lazer desenvolvidas. A montanha abriga várias geleiras ativas, e o degelo delas alimenta 160 lagos e mais de 6.400 quilômetros de riachos. Cerca de 80 quilômetros ao sul do parque, pela US 97, fica a cidade de Bend. É uma cidade agradável, com cerca de 17.600 habitantes, que atende ao turismo durante todo o ano. Além de uma variedade de instalações recreativas, é lá que fica o High Desert Museum. Trilhas naturais serpenteiam pelo parque de 8 hectares, que apresenta várias exposições representando a cultura e a história natural da região árida entre montanhas. Há exposições de plantas e animais, tanto em ambientes internos quanto externos. A participação dos visitantes é incentivada. Destacam-se a alimentação das lontras e a observação dos porcos-espinhos. Também há demonstrações com aves de rapina.
Bend também é o ponto mais ao norte da Cascade Lakes Highway, um percurso de 140 km pela Floresta Nacional de Deschutes, ao longo das encostas da cadeia de montanhas. A rota passa por mais de uma dúzia de lagos e reservatórios, e se for possível fazer na água, você vai encontrar essa opção de lazer aqui. Diretamente ao sul da Estrada Cênica, no topo da crista da Cordilheira das Cascadas, está o Parque Nacional do Lago Crater. O lago é mais uma dessas maravilhas naturais, que deve sua origem à atividade vulcânica que abalou a região há cerca de 6.800 anos. Em um determinado momento, este era o local do Monte Mazama, um vulcão de 3.600 metros de altura que se projetava no céu do noroeste. Depois, erupções violentas liberaram o magma derretido das profundezas do centro da montanha. E o topo da montanha literalmente desabou sobre si mesmo. Com o passar dos anos, a cratera resultante, ou caldeira, como é chamada pelos geólogos, se encheu de água, formando o lago, que tem 42 quilômetros de circunferência. Os penhascos de lava ao redor do lago variam em altura de 150 a 600 metros, e as águas são de um azul impressionante. Em muitos pontos, são mais de 580 metros até o fundo. Mais de 570 espécies de plantas são encontradas no parque, que é especialmente conhecido por suas flores silvestres. Os pontos mais altos ao redor da borda são acessados por uma série de trilhas e oferecem vistas deslumbrantes para os amantes da fotografia. Para quem prefere fazer turismo de carro, recomenda-se a estrada Rim Drive. Essa estrada de 53 km contorna a cratera, mas é importante observar que trilhos rebocados não são permitidos em alguns trechos. No entanto, há estacionamento disponível para esses veículos. A rodovia 62 leva você para fora do parque, até o canto sudoeste do estado, e de volta ao clima mais ameno da costa. Há algumas paradas que você pode querer fazer ao longo do caminho. Uma delas é na cidade de Ashland. Com cerca de 15 mil habitantes, Ashland representa uma espécie de encruzilhada entre atividades culturais e ao ar livre. Vários festivais de comida, vinho e arte são realizados na cidade ao longo do ano. Mas, na maior parte do tempo, é o Bar de Avon quem ocupa o palco principal da cidade. Ashland é a casa do Festival Shakespeare do Oregon, que acontece de fevereiro a outubro e é uma das celebrações mais antigas das obras do escritor no hemisfério ocidental. 3 teatros compõem o espaço do festival, um palco elizabetano ao ar livre e 2 auditórios fechados. Além das apresentações das próprias peças, há várias exposições com figurinos e cenografia shakespearianos, além de visitas guiadas aos bastidores. Se explorar cavernas, em vez de sonetos, é mais a sua praia. Então, não muito longe de Ashland, você encontrará o Monumento Nacional das Cavernas do Oregon. As cavernas ficam dentro do Monte Elijah, nas montanhas Siskiyou. Um passeio pelas cavernas exige esforço moderado e é obrigatório ter um guia, mas os espetaculares cenários subterrâneos valem muito a pena. Conhecidas como os Salões de Mármore do Oregon por causa da composição da montanha, as várias galerias da caverna são impressionantes. Algumas das salas subterrâneas têm quase 6 andares de altura, e a maior delas tem cerca de 76 metros de comprimento. Das cavernas, seguimos para o norte até Roseburg, no coração da região madeireira do Oregon. Com montanhas de um lado e o oceano do outro, este vale oferece uma gama completa de atividades ao ar livre. Peixes e animais de caça são abundantes por aqui. E para ver de perto, a Wildlife Safari, que oferece 600 acres de parque zoológico. Você pode caminhar ou dirigir pelo recinto, mas é importante observar que conversíveis e animais de estimação não são permitidos.
O parque abriga centenas de animais exóticos que podem circular livremente pelo ambiente natural. Além dos safaris, há shows com animais, além de passeios de elefante e de trenzinho. E para as crianças, existe um zoológico interativo. Ao longe, o Pacífico chama a atenção. Tanto Oregon quanto Washington possuem algumas das praias mais longas do mundo, interrompidas apenas por promontórios rochosos que realçam a beleza intocada. A linha costeira está em constante transformação. Em alguns lugares, as grandes árvores chegam bem perto da beira d'água, e em outros, quilômetros de grandes dunas de areia oferecem uma tranquilidade desolada. Tomar sol pode ser arriscado, mas catadores de mariscos e pescadores de arremesso não parecem se importar. Caçadores de pedras também costumam ser atraídos às praias perto de Agate Beach. Barcos fretados navegam pelas águas costeiras em busca de salmão e atum. Para outros, a praia oferece a oportunidade de simplesmente sentar e relaxar. No extremo noroeste do Oregon, onde o rio Columbia deságua no Pacífico, fica a comunidade de Astoria. A cidade foi o primeiro assentamento do estado, e sua história remonta a 1805, quando Lewis e Clark acamparam ali para marcar o fim de sua longa jornada. O Forte Clatsop foi construído no local onde esses dois pioneiros descansaram. O forte agora é um memorial nacional. Ele apresenta uma réplica do complexo de troncos, originalmente construído pela dupla, e a expedição é comemorada por meio de um programa de história viva que utiliza roupas e equipamentos da época e retrata o estilo de vida daquele período. Com vista para o forte, no Coscon Hill, está a coluna de Astoria, erguida em 1926 como mais uma homenagem à descoberta, exploração e colonização da região. Torre de 38 metros de altura se ergue acima do rio, oferecendo vistas deslumbrantes em todas as direções. O rio sempre desempenhou um papel central na história e no desenvolvimento da região, e artefatos e exposições dessa história estão preservados no Museu Marítimo do Rio Columbia. Não muito acima no Columbia, o canal se encontra com o rio Willamette, formando um porto natural de águas profundas. E foi aqui que surgiu a cidade de Portland. Originalmente, o assentamento se chamava Stumpton, por causa dos tocos de árvores que sobraram após a derrubada da densa floresta para dar lugar à cidade. Os dois fundadores achavam que a cidade deveria receber o nome de suas respectivas cidades natais. Uma moeda lançada ao ar decidiu a questão, e Portland poderia muito bem ter se chamado Boston, Oregon, em vez de seguir os passos de sua homônima no Maine. Para seus moradores, é a cidade das rosas, e jardins dessas flores florescem por toda a região metropolitana. O Festival das Rosas é sua celebração anual mais importante. Existem vários exemplos desse caso de amor cívico com um arbusto espinhoso, como os canteiros rebaixados no Península, Rose Garden, mas talvez o melhor exemplo esteja no Washington Park, onde fica o International Rose Test Garden. Os jardins foram criados em 1917 pela Portland Rose Society. Ao longo dos 4 acres, mais de 400 variedades da flor são cultivadas. As flores começam a desabrochar no final de maio e continuam até o outono. Se o seu interesse está mais voltado para a fauna do que para a flora, visite o Zoológico Metro Washington Park. O parque é mundialmente famoso por seu programa de reprodução em cativeiro de espécies raras e ameaçadas de extinção. Os elefantes asiáticos têm sido um sucesso em particular. A maioria das principais exposições simula os habitats naturais das espécies em exibição. A exposição da tundra do Alasca é um excelente exemplo.
Portland é uma cidade de arquitetura interessante. O antigo se mistura confortavelmente com o novo, e há muito tempo é uma comunidade atraente para artistas e artesãos. Uma homenagem a essa tradição pode ser encontrada no Instituto de Arte de Oregon. O Instituto é, na verdade, uma faculdade, um centro de cinema e um museu, tudo em um só lugar. Fundado em 1892, é o centro de artes visuais e de mídia mais antigo do Noroeste do Pacífico. Você vai perceber que os habitantes do Oregon levam sua história muito a sério. Esse orgulho é evidente na Sociedade Histórica de Oregon, onde muitos dos artefatos do estado são preservados. Não muito longe de Portland, na comunidade de Navarre, a história do estado é celebrada de uma forma diferente. Os 568 acres do Parque Estadual Champloo abrigam várias estruturas relacionadas ao estabelecimento do primeiro governo provisório americano na região. Todo verão, durante o mês de julho, acontece um espetáculo que retrata a evolução da condição de estado do Oregon. As exposições no centro de visitantes também têm esse tema como foco. A Casa Robert Neville e o Museu da Casa Hoover Minturne apresentam lembranças mais tangíveis. Começos difíceis surgiu o espírito que construiu o Noroeste Pacífico que vemos hoje, uma região vibrante que combina tecnologia moderna com valores tradicionais e um amor pela natureza. Agora, porém, nosso tempo entre as árvores e a água chegou ao fim. Esperamos que esta breve visita tenha inspirado você a planejar sua própria aventura para o Noroeste Pacífico. Afinal, a melhor jornada é aquela que você faz por conta própria. Para tornar sua viagem mais agradável, planeje com antecedência e consulte o escritório local da AAA para obter informações atualizadas e detalhadas sobre rotas, acomodações, restaurantes e atrações que deseja visitar. E, acima de tudo, tenha uma ótima viagem.